Meus queridos irmãos e irmãs, no livro de Mórmon, a palavra hoje é usada repetidas vezes para chamar nossa atenção para conselhos, promessas e ensinamentos. O rei Benjamim, em seu discurso final, admoestou o povo dizendo: ouvi as palavras que hoje vos direi. Escutai e abri os ouvidos para ouvir e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. A Conferência Geral nos traz um contexto semelhante. Viemos aqui para ouvir conselhos para os dias de hoje, para que sejamos fiéis em todas as ocasiões, fiéis ao Senhor e a seu Evangelho. Sinto fortemente que hoje preciso falar sobre a importância de renovarmos nosso compromisso com o livro de Mórmon, o qual Joseph Smith chamou de o mais correto de todos os livros da Terra. Tenho em minha mão um exemplar do livro de Mórmon. Esta é minha edição clássica de 1970 e é preciosa para mim. O livro aparenta estar desgastado e surrado, porém, não há qualquer outro livro que seja tão importante para a minha vida e meu testemunho do que este aqui. Ler esse livro me fez obter um testemunho pelo Espírito de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é meu Salvador, de que as Escrituras são a palavra de Deus e de que o Evangelho foi restaurado. Essas verdades repousam profundamente dentro de mim. Tal como o profeta Nefe disse, minha alma se deleita nas coisas do Senhor. Vou lhes contar a história desse exemplar. Como jovem missionário, aceitei o conselho dado pelo elder Marion D. Hanks, que nos visitara nas missões dos Estados do Leste. Ele havia sido presidente da missão britânica e 2 de seus missionários estão hoje sentados ao púlpito. Meus queridos irmãos elder Jeffrey R. Holland e elder Quentin L. Cook. Assim como fizera com seus missionários na Inglaterra, ele nos desafiou a ler um exemplar sem marcações do livro de Mórmon, pelo menos 2 vezes. E eu aceitei o desafio. Na primeira leitura, eu tinha que marcar ou sublinhar tudo o que estivesse relacionado a Jesus Cristo, ou que testificasse dele. Usei um lápis vermelho e sublinhei diversas passagens. Na segunda leitura, o elder Hanks pediu que marcássemos princípios e doutrinas do Evangelho, e dessa vez usei um lápis azul para marcar as Escrituras. Li 2 vezes o livro de Mórmon, conforme seu conselho, e depois li 2 outras vezes, porém dessa vez utilizei amarelo e preto para marcar as passagens que me chamassem a atenção. Como podem ver, fiz muitas anotações. Minha leitura resultou em muito mais do que apenas marcar escrituras. Cada uma das vezes que li o livro de Mórmon, do início ao fim, fui preenchido por um profundo amor pelo Senhor. Senti um testemunho profundamente enraizado da veracidade de seus ensinamentos e de como eles se aplicam aos dias de hoje. O livro realmente condiz com o título Outro Testamento de Jesus Cristo. Devido a esse estudo e testemunho espiritual que recebi, tornei-me um missionário que amava o livro de Mórmon e um discípulo de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, um dos maiores missionários do livro de Mórmon é o presidente Russell M. Nelson. Pouco tempo depois de ter sido chamado como apóstolo, ele compartilhou uma mensagem em Accra, Gana. Dentre as personalidades presentes, havia um rei africano de uma tribo, com quem ele conversou por meio de um intérprete. O rei era um dedicado estudioso da Bíblia e amava o Senhor. Após as palavras do presidente Nelson, ele foi abordado pelo rei, que lhe perguntou com um inglês perfeito: afinal, quem é você? O presidente Nelson explicou que ele era um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei fez então outra pergunta: o que você pode me ensinar a respeito de Jesus Cristo? O presidente Nelson pegou um livro de Mórmon e abriu em 3º Nefe 11. Juntos, o presidente Nelson e o rei leram o sermão do Salvador aos nefitas. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vida ao mundo foi testificada pelos profetas. Eu sou a luz e a vida do mundo. O presidente Nelson presenteou o rei com um exemplar do livro de Mórmon, e o rei respondeu:
Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Esse não foi um exemplo atípico de como nosso amado profeta fala sobre o livro de Mórmon. Ele já deu exemplares do livro de Mórmon a centenas de pessoas, sempre prestando seu testemunho de Jesus Cristo. Quando o presidente Nelson se encontra com convidados, presidentes, reis, chefes de Estado, líderes de negócios ou organizações e líderes de outras religiões, quer seja na sede da igreja ou no próprio local onde eles estão, ele com reverência apresenta esse livro de escrituras reveladas. Ele poderia dar a essas pessoas muitas outras coisas, embrulhadas com laços, que poderiam ser colocadas em mesas de escritório ou armários, como um lembrete de sua visita. Em vez disso, ele as presenteia com aquilo que lhe é mais precioso, muito mais precioso do que rubis ou diamantes, como descreveu aquele rei tribal. As verdades contidas no livro de Mórmon, disse o presidente Nelson, têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Já testemunhei a forma como as pessoas pegam firme o livro de Mórmon quando o recebem das mãos de nosso profeta de Deus. Não há presente maior do que esse. Há pouco tempo ele se reuniu com a primeira-dama da Gâmbia, no escritório dele, e humildemente lhe deu um livro de Mórmon. E não parou por aí. Ele abriu o livro para ler com ela e ensiná-la sobre Jesus Cristo e prestar testemunho dele, de sua expiação e de seu amor por todos os seus filhos em todos os lugares. Nosso profeta vivo está fazendo sua parte para varrer a terra como um dilúvio com o livro de Mórmon. Mas ele não consegue abrir as comportas sozinho. Precisamos fazer como ele. Inspirado por seu exemplo, tenho tentado de forma humilde e com mais fervor compartilhar o livro de Mórmon. Estive recentemente em uma designação em Moçambique. Os cidadãos desse lindo país estão enfrentando problemas de pobreza, saúde precária, desemprego, tempestades e tumultos políticos. Tive a honra de me reunir com o presidente do país, Filipe Nyusi. A pedido dele, fiz uma oração por ele e por sua nação. E lhe disse que estávamos construindo um templo de Jesus Cristo em seu país. Ao término de nossa visita, eu lhe presenteei com um exemplar do livro de Mórmon em português, seu idioma nativo. Ele aceitou com gratidão o livro, e eu prestei testemunho da esperança e das promessas para seu povo, encontradas nas palavras do Senhor nas páginas do livro. Em outra ocasião, minha esposa Melanie e eu nos reunimos com o rei e a rainha Letsi III do Lesoto, na casa deles. Para nós, o ápice de nossa visita foi quando lhes presenteei com um exemplar do livro de Mórmon e depois compartilhei meu testemunho. Quando me lembro dessa e de outras experiências, um versículo de uma escritura destes últimos dias me vem à mente. Para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. Já compartilhei o livro de Mórmon com o embaixador da Índia, Pandey, nas Nações Unidas em Genebra, e com Sua Santidade o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa, e com muitos outros. Senti o Espírito do Senhor conosco ao dar pessoalmente a essas pessoas essa pedra fundamental de nossa religião, e ao prestar meu testemunho de Jesus Cristo, a pedra de esquina de nossa fé. Irmãos e irmãs, vocês não precisam ir a Moçambique ou à Índia ou se reunir com reis ou líderes governamentais para poder presentear alguém com este livro que contém promessas e ensinamentos sagrados. Eu os convido hoje a dar um livro de Mórmon a seus amigos e familiares, colegas de trabalho, seu técnico de futebol ou aos funcionários do supermercado. Eles precisam das palavras do Senhor que se encontram nesse livro. Precisam de respostas às perguntas do dia a dia e às perguntas quanto à vida eterna no mundo vindouro. Precisam conhecer o caminho do convênio que está diante deles e o amor eterno do Senhor por eles. Tudo isso está aqui, no livro de Mórmon.
Ao compartilhar com eles o livro de Mórmon, vocês abrirão a mente e o coração deles à palavra de Deus. Vocês não precisam levar consigo exemplares impressos. Podem facilmente compartilhá-lo por meio de seu celular, na seção das Escrituras, no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Pense em todas as pessoas que podem ser abençoadas pelo Evangelho em sua vida e, em seguida, compartilhe com elas um exemplar do livro de Mórmon por meio de seu celular. Lembre-se de incluir seu testemunho de como esse livro abençoou sua vida. Meus queridos amigos, como apóstolo do Senhor, convido-os a seguirem nosso amado profeta, o presidente Nelson, para varrermos a terra como um dilúvio com o livro de Mórmon. A necessidade de fazermos isso é muito grande e precisamos agir agora. Prometo-lhes que vocês estarão participando do maior trabalho que está sendo realizado na terra, a coligação de Israel, ao serem inspirados a contatar aqueles que só estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Eles precisam de seu testemunho sobre como esse livro mudou sua vida e os aproximou de Deus, e lhes trouxe sua paz e suas novas de grande alegria. Testifico que, por desígnios divinos, o livro de Mórmon foi preparado na América Antiga para vir à luz, a fim de declarar a palavra de Deus, de levar almas a Jesus Cristo e de levá-las ao Evangelho restaurado hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.